Da vitória, que assim pode processar. Graças a Deus que nos dá a vitória 5 para as 9, né? As crianças estejam aqui, tá bom? Para participar da bênção apostólica. Glória a Jesus. Querida igreja, nós queremos neste momento dar sequência ao estudo que estamos desenvolvendo, intitulado Os Milagres de Jesus no Novo Testamento. E dentro deste tema geral, nós estamos estudando sobre a cura do surdo e gago de Decápolis. Dentro destes versículos que li em Marcos, capítulo de número 7, e os versos de número 31 a 37, nós já trouxemos várias mensagens e nós estamos um pouco detido dos versículos 35 ao dos versículos 33 ao versículo 35. Eu vou ler de novo o versículo 33 ao versículo 35. Para você entender a mensagem, você precisa estar lendo a Bíblia, acompanhando a palavra, tá bom? Então olha aí Marcos capítulo 7, versos 33 a 35, o que é que diz? Afirma da seguinte forma: e, tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Meus irmãos, dentro destes versículos, nós retiramos uma mensagem dentro da parte A do versículo. A parte A do versículo diz: tirando a parte de entre a multidão. Jesus, antes de curar aquele surdo e gago, ele tira o homem de entre a multidão para depois operar o milagre. E pelo fato do Senhor Jesus tomar esta atitude, ter este ato de tirar o homem dentre o povo, nós trouxemos uma mensagem intitulada Sublime e Discreto. Por quê? Porque Jesus poderia curar aquele homem diante de toda a multidão, mas ele tirou a parte A do versículo 33. E depois o curou. Então ele fez de forma discreta. Ele é discreto, ele é sublime, mas ele é discreto. E a continuação do versículo 33, obrigado, do versículo 34 e do versículo 35, mostra a forma como Jesus curou aquele surdo e gago. Como foi, pastor, que Jesus curou o surdo e gago? Bem, no versículo 33 diz que depois que Jesus tirou o homem de entre a multidão, Jesus pôs os seus dedos nos ouvidos e depois cuspiu. A nova tradução da linguagem de hoje vai dizer que Jesus pegou da sua saliva e tocou na língua do homem. E depois que ele fez isso, versículo 34 vai dizer que ele suspirou e depois levantou os olhos ao céu, e aí ele declarou a palavra aramaica Efatá, que é abre-te. E aí o versículo 35 conta o resultado. Qual foi o resultado? Logo se abriram os ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Eu tenho mostrado para vocês que o Senhor Jesus, ele cura este homem de uma forma totalmente diversa da forma como ele curou tantas outras pessoas. E dentro destes versículos, eu trouxe o tema cuidando da fala e audição do morador de Decápolis, a multiforme sabedoria de Deus. Na primeira mensagem, estou recapitulando para você entender.
eu não estou repetindo mensagem. Na primeira mensagem, eu li em Efésios capítulo 3, versículo 10, quando o apóstolo Paulo vai dizer que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Então, eu mostrei naquela pregação que o apóstolo Paulo mostra que a multiforme sabedoria de Deus ele tem a intenção de demonstrar isso diante das potestades e principados. E mostramos para vocês que há quem interprete que essas potestades e principados falam de anjos bons. E também há quem interprete que essas principados e potestades falam de anjos maus. E eu terminei a mensagem. Na sexta subsequente, eu mostrei para vocês o que seria essa multiforme sabedoria de Deus. Efésios capítulo 3, vamos ler de novo. Efésios capítulo 3 e o versículo 10, Efésios 3:10, traz uma grande revelação da palavra de Deus, quando o apóstolo diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade dos céus. Então, a forma como Jesus curou aquele surdo e gago foi uma forma inovadora. E eu mostrei a vocês que nós podemos interpretar que aquela forma de Jesus curar demonstra a multiforme sabedoria de Deus. Em nenhuma outra situação Jesus curou muita gente, libertou muita gente, mas em nenhuma outra situação você vai encontrar Jesus colocando os dedos no ouvido, Jesus cuspindo, pegando da saliva, botando na língua do homem. É inovador, ou seja, é uma forma diferente. E eu quis meditar sobre a multiforme sabedoria de Deus. Esse termo, a multiforme sabedoria de Deus, a gente encontra em Efésios capítulo 3, versículo 10. Eu li para vocês, quando Paulo diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. E depois que eu expliquei o que são os principados e potestades, eu trouxe para vocês a continuação de Efésios capítulo 3, que diz: é pela igreja. Por favor, repita após mim, diga: é pela igreja. Glória a Jesus. É pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida, dia dos principados e potestades. E aí surge a pergunta: pastor, é pela igreja de que forma? A multiforme sabedoria, é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. Mas como, pastor? De que forma? E aí nós mostramos aqui que a multiforme sabedoria de Deus, atenção, é revelado pela igreja através dos dons. Olhe bem devagarinho. E eu mostrei aqui que há 3 classes de dons. Os teólogos dividem 3 classes de dons. Quantas classes? Primeira classe, dons de serviço. Eu gastei uma sexta-feira aqui só para falar dos dons de serviço. A exemplo da diaconia. O diácono é uma forma da pessoa servir a Deus através do serviço. Quem preside, quem exerce misericórdia. Eu dei aqui o estudo. Na ceia agora, eu comecei a falar sobre os dons espirituais. Tem 3 tipos de classe de dons: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Repitam após mim, por favor, diga: dons de serviço, dons espirituais, dons ministeriais. Numa sexta-feira, irmãos, eu falei sobre os dons de serviço. Na ceia, eu comecei a falar sobre os dons espirituais, mas não concluí. E é isso que eu quero concluir hoje. Quem está entendendo, diga bem.
abra sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12 vai falar dos dons espirituais. É através dos dons Deus conta com a igreja para revelar sua multiforme sabedoria. Mas como é, pastor, que Deus conta com a igreja? De que forma? Através dos dons. Dons de serviço, eu já falei, estou falando sobre os dons espirituais. Ou seja, Deus quer usar você através dos dons espirituais para demonstrar aos demônios: vocês perderam o que a igreja de Maruim está desfrutando. Ou para dizer aos anjos de Deus, aos anjos bons: vocês queriam e querem anunciar o Filho de Deus lá na terra, mas não precisa, porque tem uma igreja poderosa que tem prazer de falar do nome de Jesus. Através de quê? Dos dons e da ceia. Eu vou ler de novo. Hoje é outra mensagem, vocês vão ver. Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 11. E vamos meditar em outros dons. Vamos lá? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus de Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em... Aqui já me veio uma revelação. Não estava na mente, mas veio o coração. Olha o que é que diz o versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Senhor é um. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é um. Se é o mesmo Senhor, não faz sentido nós estarmos em rota de colisão. Não faz sentido você estar em rota de colisão com o seu irmão, com a sua irmã, ou com o seu pastor, ou eu com as minhas ovelhas. Quem está em rota de colisão na igreja, alguém vai estar errado. Alguém vai estar errado. No reino de Deus, os soldados não se matam entre si. No reino de Deus, os soldados carregam os soldados feridos. Aleluia. O glória ao Rei da Glória. Feita esta observação, então liga-se, ligado. Rota de colisão, qualquer situação que você perceber, rota de colisão, o nome disso na Bíblia é inimizade. O que é inimizade? É um sentimento hostil contra alguém. Quando você vê alguém com um sentimento hostil contra outra pessoa, tem uma coisinha fora do lugar. Tem vezes que é impossível você manter paz, eu sei disso. É por isso que a Bíblia tem resposta para tudo. E a Bíblia diz assim: ó, se possível, tendes paz com todos os homens. Por que a Bíblia diz se possível? Porque tem gente que nem o anjo da guarda suporta. Tem gente que se Deus, tem gente que lá no céu o anjo da guarda fica dizendo: ô Jeová, não dá para mudar não, ali está ouvindo todo dia aquela ladainha, aquela reclamação, aquela murmuração, aquele praguejamento. Não tem quem aguente, bote outro lá. Meus amados e queridos irmãos, quem tem o Espírito Santo é feliz. Quem tem o Espírito Santo tem olhos bons. Olhos bons? Está na Bíblia, está na sua Bíblia. Jesus diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. O que significa dizer isso? O que são olhos maus? Já viu aquele tipo de crente que não tem maruim, só tem lá para o lado da Afeganistão, que só vê coisa ruim, só vê desgraça?
Bento Oswaldo foi quem disse aqui hoje. Ele me disse aqui. E depois ele falou para a igreja: pastor, está um clima gostoso na igreja, né? Ele que disse, por conta própria. Coisa leve, coisa maravilhosa. E não é só hoje, porque está assim mesmo, pastor. Está um clima bom na igreja. Glória a Deus por isso, pastor. Mas eu tenho certeza que tem gente que diz assim: olha, é a Assembleia de Deus, de Barueri, nem está caída. Tem gente que peca, tem gente que erra, tem gente pecada. O pastor é assim, e o prefeito é assim, e o dirigente é assim, e a irmã é daquele jeito, e não sei o que. E só precisa ter um espelho em casa para se enxergar e dizer: eu também tenho defeito. Em vez de deixar de jogar pedra sobre os outros, eu só tenho que olhar que eu tenho telhado de vidro e dizer: Jesus, tem misericórdia do meu irmão e tem misericórdia da minha, para que em vez de eu atacar, eu tenha prazer de celebrar ao Rei da Glória por estar na presença do Divino. Aleluia. Então, a diversidade de dons, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for. Aqui dá para ter outra observação. Versículo 7. Repitam após mim, por favor. Digam: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Diga útil. Diga glória a Deus. E você já viu o Espírito de Deus agir para trazer bagunça na igreja? O Espírito de Deus vai agir para trazer bagunça na igreja que ele comprou com sangue. Você acha que o Espírito de Deus vai agir para trazer confusão, mal-estar? Também tem alguma coisa errada? É só cairmos em nós mesmos para percebermos que aquilo que é de Deus tem utilidade. Claro, claro. Tem vezes que você tem que dar limite. Quando você dá limite, o outro lado não vai gostar. Mas dar limite tem utilidade ou não? Vou perguntar de novo. Dar limite tem utilidade ou não? Sim. Claro que tem. Pai que dá limite a filho, está dando a ele a utilidade dele se tornar um cidadão na vida. Agora o que eu estou falando é pessoas que se dizem usadas pelo Espírito Santo, tendo a direção do Espírito, e quem cola morre. Não é estranho? Quem cola morre. Quem cola perde o prazer de vir para a igreja. Peraí, é homem de Deus, é mulher de Deus, mas eu perco o prazer de estar na casa de Deus. Não, se eu sou cheio do Espírito Santo, olha o que ele está dizendo: olha, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Se eu sou cheio do Espírito Santo, a minha utilidade é de edificação na sua vida. Se eu estou cheio do Espírito Santo, como é que eu provo que estou cheio do Espírito? Porque as minhas palavras produzem em você desejo de se aproximar do Rei da Glória. As minhas palavras despertam em você prazer de evangelizar, prazer de orar, prazer em perdoar. Se eu instigar você não perdoar, Deus não está nesse negócio, porque não tem utilidade. Vingança é inútil. Até porque, olha para cá, até porque a vingança destrói quem sente. O ódio destrói quem sente. Quer ser vitoriosa? Quer ser vitorioso? Libere perdão e seja cheio do Espírito Santo na autoridade do nome de Jesus. É para o que for útil. Vamos lá, que eu quero ver se eu concluo pelo menos o estudo dos dons espirituais hoje. Olha o versículo 8. Mas a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Eu falei isso aqui na ceia, não vou repetir, né? Eu já expliquei o que é palavra da
da sabedoria. Mas eu vou dizer uma coisa aqui de novo, vou repetir. Quando eu era adolescente, dos 14 anos de idade, eu disse: Jesus, o povo quer tanta profecia, eu não sei porque o povo, e ao mesmo tempo eu sei, o povo gosta tanto de profecia. Eu mesmo, desde aquela época que eu já sabia, vou dizer o termo, viu? As bagaceiras através de profecia. Pastor, o senhor está dizendo que toda profecia tem bagaceira? Não é nada. Tem gente que são extremamente da poder de profecia e traz utilidade. Mas vocês sabem, igual a mim, que causa prejuízo por causa de profecia carnal. Tem conhecimento das coisas nas cozinhas e ainda tem ousadia e loucura de dizer: assim diz o Senhor, se passando como homem ou mulher de Deus. Há poder no sangue de Jesus. Que nós tenhamos temor ao céu, irmão, para entender que profecia não é dizermos aquilo que a gente acha certo ou errado. Profecia é a voz de Deus ecoando na igreja e guiando o seu povo como ele achar útil. E é cada profecia, não é esse que vai te dar vitória. O povo ainda chora. Eu quero ver profecia assim: a virgem vai gerar. Isaías era profeta, não era não? A virgem vai dar à luz um filho. Misericórdia. Eu não vou mentir. Se eu tivesse do lado de Isaías, olhar assim: irmãozinho, vou deixar você com Deus, é você. Eu não tenho nada a ver com sua profecia. Deus é poderoso, eu não vou tocar agora. Vigila até hoje. Mas quem tem convicção quando é Deus que manda, não transmite. Olha para cá, não transmite a profecia. Profecia da conveniência. Não. Entrega a palavra sem medo de se arrepender, porque sabe que fiel é aquele que prometeu. Grande e poderoso é aquele que prometeu. Da mesma forma, Deus dizer a Ana, que era estéril, idosa e estéril: você vai gerar. É a profecia. Então, desde a minha época, que as pessoas ansiavam, eu não estou dizendo que vocês não queiram profecia, não, viu? Eu estou dizendo: vigiem para não falarem as suas vontades em nome do Senhor. Aí eu lembrei agora da esposa do pastor. Olha para cá. Diz que a esposa do pastor ficava: meu marido, tira aquela irmã, tira aquele irmão. E eu falei: minha filha, a gente tem que orar, não é assim não é Deus que guia a igreja, não é eu, as coisas são assim. Meu marido, tira aquela irmã, tira aquele irmão. E o marido dizia: meu amor, é Deus que guia, só não tem que ter calma, no tempo certo Deus coloca tudo no seu devido lugar. Aí eles foram dormir à noite, dormir oraram, e antes de deitar ela se levantou: eis que te digo, homem, por que estás tolerando fulano de tal na minha casa? E a irmã fulana também. Se não tomares providência, eu tomarei providência contigo. Aí o pastor disse: e eu conheço a voz do meu Senhor e conheço a voz da minha senhora. Esse lugar é santo. Quem pode levantar a mão para o céu? Levante a mão, vá. Adore ao nome de Jesus para alguns. Tem presença de Deus aqui. Ela é evidência. Adore ao nome de Jesus por alguns minutos. Diga: eu reverencio este lugar. Eu reverencio o sagrado. Eu não posso brincar com o que é de Deus. Eu não posso brincar com o que é sagrado. Em Apocalipse está dizendo que aquele que acrescenta, ele tira parte do reino de Deus. Aquele que diminui, ele tira parte. Oh, glória ao Rei da Glória, que falemos apenas o que ele autoriza que a gente mande falar. Ele manda, ele se responsabiliza. Bendito seja Deus para todos.
toda a eternidade. Quando eu era novo convertido, eu pedia a Deus, eu falei isso aqui, estou repetindo. Palavra da sabedoria, eu não vou mais explicar, porque eu já expliquei isso na ceia. Eu pedi a palavra, eu não estou dizendo que eu tenho, eu estou dizendo que eu pedi. Palavra da ciência, eu pedi a Deus conhecer o coração das pessoas, capacidade de Deus revelar o que é a ciência, é Deus lidar com você, fazer você ter conhecimento daquilo que nem todo mundo está vendo. Eu já falei também na ceia, e no versículo 9 eu falei sobre a fé, e a outro pelo mesmo Espírito a fé. Agora eu continuo a mensagem de hoje, versículo 9, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Por favor, repitam após mim, digam: Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem pode dar glória a Jesus? Você na terra é agente sarado. Você consegue crer nisso? Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Você é agente sarador sobre o seu corpo, sobre sua mente, e você é agente sarador sobre as pessoas da sua família, a sua vizinhança, da igreja, e onde você chegar, existe uma unção de Deus que faça com que você possa autorizar as enfermidades, que elas desapareçam e elas obedecerão a sua voz. Eu já falei isso aqui, eu quero repetir. E Jesus, ele cura o corpo e cura a alma. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Tem gente aqui que é testemunha. Eu fui visitar uma pessoa bem querida, essa pessoa aqui dentro da igreja, bem querida, bem respeitada. Você tem ideia de irmão? Pessoa querida, respeitada. Fui lá, a pessoa estava... Eu não sou especialista na área da psicologia, mas minha análise, eu li um pouquinho, né? Eu digo que essa pessoa já está em depressão. E o marido da pessoa sabia o que estava acontecendo. Sabia que estava, percebeu tudo. E eu, para não me demorar muito, eu fiz uma ministração sobre a vida dela de 1 hora. E ela está curada até hoje, para a glória de Deus. Como é que você sabe que ela está curada? Porque eu sei como eu encontrei. E ela saiu daquele quadro até o dia de hoje. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Jesus. Acredite que você é agente de Deus para liberar saúde sobre as pessoas. Eu vou adiantar porque eu já falei de dor de curar em outros estudos há uns meses atrás. Não lembro quando, mas eu falei. Mas olha o que é que diz o verso 10. Eu estou falando de quê? O que o pastor está falando? Que a multiforme sabedoria de Deus é revelado através da igreja, pela igreja, é revelado pela igreja, através dos dons. Deus quer usar através de você, através dos dons de curar, mas também através da operação de maravilhas. Pastor, o que é o dom de operação de maravilhas? Como o próprio nome indica, é uma capacidade sobrenatural de realizar coisas fora da órbita do natural. Então, por exemplo, quando Josué ele ora e faz o sol parar, ali foi uma operação de maravilha, tá bom? Então, quando Moisés chega e toca no mar vermelho, o mar se abre, ali foi uma operação de maravilha. E para não ir muito longe, porque já vai dar 8h50, o que eu tenho para dizer é que se as situações estiverem adversas, difíceis, complicadas, ou seja lá o que for, você tem que crer que Deus ainda é o mesmo que abre caminho no meio do mar. Deus é o mesmo que abre caminho no meio do mar. O que significa abrir caminho no meio do mar? Operação de maravilhas. Operação de maravilhas.
de Maravilhas, eu quero contar um testemunho meu. Eu já contei ele aqui, eu quero contar todo, tá bom? Certo dia, eu vinha de Neópolis, eu, a minha morenaça, e Manassés vinha no carro dele, eu vinha no meu carro com ela. Quando eu subi ali, quem sabe aqui onde é a Pirunga? Levante a mão, por favor, quem conhece a Pirunga? Pô, não conhece a Pirunga, não? Levante a mão, quem conhece a Pirunga? Pro pé de Capela. Quando você chega na Pirunga, tem uma ladeira que desce, não é isso? Eu vinha lá para umas 12h30, 1h, lá de obra longe, eu estava vindo. Estava, presta atenção, que é a Operação de Maravilha. Tinha estava a duplicação da rodovia e tinha uma Scania parada e com o sinal de alerta ligado. E eu parei de longe, o Manassés também parou. Eu falei, aquele cara ali, sala da dúvida, agora da manhã, tudo parado. Jesus! Parei, eu vou passar. Pode ser alguém que vai parar a gente, roubar a gente. Né? Eu digo, eu vou, porque eu ia ter que parar devagarinho para fazer a entrada. Né? Vou embora. O que tiver que dar, vai dar. Passei. Olha, não era nada não. Subi a ladeira da Pirunga. Peguei a pista reta. Tinha uns redutores de velocidade do lado direito, do lado que eu estava. Aí eu disse, para não passar pelos redutores, é aquelas ondulaçõezinhas. Eu vou para o lado esquerdo. Aí eu vim para o lado esquerdo, mas nossa, continuou do lado direito. Irmãos, quem acredita que o seu Deus ainda fala, diga glória a Jesus. E lembrei do testemunho. Então vou encerrar assim. Se Deus quer assim, fazer o quê? Não posso fazer nada. Que é a Operação de Maravilhas. Aí, quando eu ouvi uma voz: vá para a mão direita. Eu estava na pista. Mão direita é aqui, né? Mão esquerda é de cá onde você está. Aí havia a voz: vá para a mão direita. Aí eu olhei no retrovisor. Eu disse, mas não vem carro nenhum, eu vou para a mão direita. Aí eu fui desobediente, tá? É da minha cabeça. Aí de novo a voz: vá para a mão direita. E nós, coisa linda é o crente ser obediente. Se eu não fosse obediente, eu tinha morrido, né? Eu não gosto de insistir. Quando eu sinto algo que é de Deus, quando eu sinto palha, eu vou. Aí aquela voz da segunda vez: vá para a mão direita. Depois não estou vendo nada, mas se está mandando eu ir, eu vou. Irmãos, olha, eu só fiz isso aqui, ó. Quando eu passei para o lado de cá, a Scania que estava parada passou. E aí eu não estou aqui para estar com mentira. Ela vinha no mínimo 140 por hora. Ela vinha com tanta velocidade que ela balançou meu carro que estava do lado direito. Quando ela passou, e o carro ficou. Disse ela que a mulher forte. Eu disse, é uma mulher forte. Você começou a chorar. Aí eu disse, epa, deixa eu saber quem é esse cidadão. Vou pegar ele. Vou dar ele flagrante agora. Botei marcha. Lá vai eu atrás dele. Quando você vem depois da Pirunga do lado direito, tem um posto chamado Sorriso, não é isso? Posto de combustível. Aí ele parou, olha, eu disse, vou prender ele agora. Irmãos, quando o cara desce da Scania, ele desce cambaleando, o cara altão, 1,90 m, forte, assim, ó. Ou seja, estava bêbado, caído nos pedaços. Naquele dia o diabo disse: vou tirar a vida do pastor e da mulher do pastor, e o ministério deles acabou. Mas ainda existe um Deus que opera maravilha. Ainda existe um Deus que opera maravilha. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você crê ou não crê? De devoção. O seu Deus é Deus de maravilha. Irmão, eu estou sentindo, eu vou fazer como estou sentindo, viu? Me veio na mente, eu disse que me veio outra coisa que eu lembrei. Você lembra? Vou contar. E aí eu encerro, que foi a hora. Quando eu estava pastoreando São Francisco, estou falando de operação de maravilha. Operação de maravilha. Aí não é porque o pastor vai levar aqui é pastor precisa, não é, irmão? Quem pensa assim é um abobalhado.
eu apenas tenho o Espírito Santo. Só que eu quero fazer uma pergunta: quem mais tem o Espírito Santo aqui? Levante a mão. Então Deus quer usar você, Deus quer usar você, Deus quer usar você. Glória! Ele ora, Ele usa, Ele quer operar maravilhas na minha e na sua vida. Eu estava em São Francisco, e aí eu tinha um chevetinho, arrumadinho até, fazer uma chapariazinha. Quando eu cheguei lá, uma chaparia, dinheiro curto. Aí eu trouxe, estou falando de operação de... Não estou dando a palavra. E outra coisa, lembrando que esses dons, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais e potestades dos céus, é através de você, esses dons é dado a você para revelar a multiforme sabedoria de Deus. Estava em São Francisco, eu ficava precisando de uma chaparia, dinheiro curto. Eu fui lá no Inácio Barbosa, em Aracaju, bairro chamado Inácio Barbosa. Ele disse: eu quero que você faça aqui a chaparia desse carro. Aí eu disse assim: amiga, olha, eu sou pastor em São Francisco, eu não posso dar para lá e para cá, para lá e para cá. Me diga o dia que eu posso vir pegar o carro. Eu não quero, por favor, me diga um dia certo, porque eu não quero vir e daqui a pouco não está pronto. Aí eu não vou gostar, porque eu vou perder minha viagem, vou perder meu dinheirinho, porque o dinheiro estava contadinho. Campo pequeno, Jesus é bom e Deus é fiel, viu, irmão? Vai quem tem chamada, viu? Está vendo eu aqui hoje? Eu pedi, eu era gerente de uma empresa, pedi conta e Deus sabe o que eu passei. E você está contando dificuldade. Homem de Deus não conta dificuldade, homem de Deus conta providência de Deus. Quando você vê quanta dificuldade demais, pedindo ajuda, corra. É aproveitador, é aproveitadora. Homem de Deus fala de vitória, fala de livramento, fala de provisão, e sabe que mesmo falando coisas boas, alguém vai olhar e vai dizer assim: mas eu vou ajudar assim mesmo, porque eu Deus está mandando fazer. Aí outra coisa, tá bom? E aí, no dia, voltei para São Francisco de ônibus, fiquei lá fazendo a obra. Depois, no dia marcado, eu fui lá. Preste atenção, eu estou falando de operação de... Cheguei lá para pegar o carro. Quando cheguei para pegar, o chapista disse: o seu carro não está pronto. Aí eu me irritei. Mas, rapaz, por favor, amigo, eu sou um pastor, tenho muitos compromissos. Eu marquei com o senhor, nós fizemos um acordo. Eu vim de São Francisco, que é quase 100 quilômetros, paguei táxi. Quando eu estava falando de novo, eu ouvi a voz de Deus. Eu quero dizer aos jovens e adolescentes aqui que Deus quer ser o seu melhor amigo. Eu quero dizer às mulheres e homens aqui que Deus quer ser o seu melhor amigo. Deus tem prazer de se relacionar com você. Deus ainda fala. Eu ia fazer ministração, deixa eu parar por causa do horário, daqui a pouco eu faço no final. Ele falou antes assim, quando eu estava me irritado com o rapaz, tem uns 25 anos. Aí ele disse assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí eu disse: é da minha cabeça, só que você sempre manda Deus, que isso é da minha cabeça. Aí eu continuei dizendo para o homem: meu amigo, o senhor me deixou. Aí a voz: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí eu entendi. Deus quer que eu volte de ônibus. Oxente, misericórdia. Bem, aí eu recuo. Quando é Deus, meu irmão, Deus quer que eu volte de ônibus. Então, pronto. Pronto, amigo, olha, tudo bem. Eu digo outro dia que eu vou pegar. Lá vai eu voltando de ônibus. Nesse caminho já teve um outro milagre que depois eu conto, que não vai dar para contar agora. Eu encontrei uma pessoa, quando eu estava voltando, que me abençoou muito tempo lá em São Francisco. Eu nunca tinha visto essa irmã. Eu nunca tinha pedido nada a ela. Quem vive pedindo é aproveitador. Homem de Deus não conta dificuldade. Homem de Deus sabe que é Deus que manda até o urubu para sustentar ele. Quando ele precisa, você pode dar o grande glória a Deus. A mulher parou e disse: eu sei que é o pastor Licínio. É, bigodinho sou eu. Eu queria falar com o senhor. Aí eu: o que foi? Ela era aposentada da Petrobras. Foi para lá, para São Francisco, me ajudou poderosamente. Mas não é essa aí da providência que eu quero falar. Aí eu falo: tá bom, peguei o telefone dela e lá vai eu.
Entrei no ônibus, ouço, eu estou falando. Aí através da igreja, que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida dos principais e potestades. É através de você, Ele quer operar maravilhas, para que os demônios, os anjos e os homens entendam que existe uma igreja na terra que glorifica o Deus do céu. Eu entrei no ônibus e vou embora. Quando eu cheguei ali em frente ao João Alves Filho, o hospital João Alves Filho, que chama depois de USE, entrou uma jovem dos seus 25, 27 anos, e ela entrou com os olhos esbugalhados, e ela ficava dizendo assim: eu não sou louca, doida é você, eu não sou doida, doida é você. E algumas pessoas riam, eu não tinha pagado a passagem ainda. Alguns riam, outros se assustavam, outros... Ela mesmo assim, ela pagou o ônibus e foi sentar. Quando ela sentou, irmão, Deus é minha testemunha, todo mundo se levantou, ficou em pé. Aí o Espírito disse assim: foi para isso que eu lhe trouxe. Glória a Deus. Aí eu era pastor novinho, eu digo: Jesus, mas está parecendo que isso é doidice. Como é que eu vou expulsar doidice? Aí eu disse assim: me deu um sinal que isso aí não é doidice. Aí quando eu falei isso, quando eu orei, aí um dia falou na boca dela: você me deve. Você fez, ela estava lutando, a mente dela com a voz do diabo, né? Você me deve, você fez pacto comigo. Aí eu disse: é o diabo, é demônio. Paguei minha passagem, cheguei onde ela estava, coloquei o almoço naqueles dois ferros e comecei a falar no ouvido dela baixinho: espírito maligno, em nome de Jesus, saia dela agora. Ela era daquele demônio violento, ela era daquele berro horrível, e se levantou. Eu estava com aquelas camisas boas que os políticos dão, aquelas camisas de malha boa. Aí ela pegou assim na minha camisa e esticou a camisa. Aí eu disse: me largue sempre em nome de Jesus. E autorizei que o Espírito saísse dela. E dentro do ônibus, aquela jovem foi liberta para a glória de Deus. Vou concluir para orar por você. Sentei do lado dela, comecei a dizer o que aconteceu. Ela disse: não, eu não estava assim não. Uma jovem, eu lembro como uma jovem alta, muito bonita, sentou e disse: você estava moça desse jeito. Eu não lhe ajudei porque eu não sabia como lhe ajudar. Para encerrar, viu, jovens, meninas, ouça essa, viu, meninas. Só foi o que ela disse: eu sou desviada. Eu deixei a presença de Deus por causa de um rapaz, e ele me deu duas coisas: um filho e um chute. E com ódio dele, eu fui no centro de feitiçaria e fiz trabalho com você, devia, né? Fiz pacto com ele. Mas naquele dia, ela foi liberta e voltou para a presença de Deus. E eu nunca mais vi aquela menina. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o Deus que falou comigo é o Deus que tem que falar com cada um de vocês e quer fazer maravilha na sua vida. A mensagem está sendo ministrada, vou ministrar de novo, queridas garotas, jovens, rapazes. Deus quer ser seu melhor amigo. Ele tem maravilhas, operação de maravilhas. Quando é que as operações de maravilhas chegam? Atenção! Quando você enfrenta o perigo. Por que não está tendo muitas operações de maravilha? Porque quando você está tendo perigo, sabe o que é que muitos crentes fazem? Correrão sem se cansar. Não corra, Deus vai operar maravilha. Não corra, Deus vai operar maravilha. Ele tem a porta aberta. Não fuja, não se desespere, não chute da barraca, não se angustie, não. Apenas faça como Moisés, quando estava dentro do mar vermelho e disse: o negócio está pegando. A Bíblia diz que ele foi orar. Pastor, como é que você sabe que Moisés foi orar? Porque é a resposta que Deus dá. Por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que, se Deus diz: por que clamas a mim? Eu interpreto, não está na Bíblia, mas eu interpreto que
que ali em pé, ou em alguma noite, em algum lugar, Moisés foi lá e estava dizendo: e agora, Jeová? Foi o Senhor que mandou tirar, e o povo está agora, e vai morrer, e vai acabar todo mundo. Eu disse: não vai não, eu vou operar maravilha. Eu vou operar maravilha. Fique de pé, por favor. Eu vou operar maravilha. O Deus que você adora, Ele opera maravilhas. Deus tem maravilhas. Você consegue crer nessa pregação? Deus, irmão, não é só coisas boas não. Deus tem coisas maravilhosas. Ele tem maravilhas. Operação de maravilha. Maravilha significa algo que surpreende e choca a todos.